Sobre mudar de time, né, você falou: "Ninguém mudou nada", mas agora eu queria ouvir você falar sobre Lula e Alckmin, né. A gente tem falado isso já há alguns dias, só que a coisa está esquentando. Ontem Alckmin esteve no encontro com representantes de centrais sindicais e lá falou que tem aí uma possibilidade, uma hipótese nacional, que se preparou para ser candidato ao governo de São Paulo, mas que tem uma hipótese, federal surgindo. E é curioso, porque já tem aí uma próxima reunião marcada, né, nessa semana. Eles devem, se reunir mais uma vez, frente a frente, depois de todos esses comentários. E aqui tem até uma pessoa que está nos acompanhando ao vivo, viu, Sakamoto? A Genilda Aparecida, e ela fala o seguinte: olha, eu acredito e torço para que o meu conterrâneo Geraldo Alckmin seja realmente o vice de Lula. Disse ela. Você acha que é possível, Sakamoto? Essa história, Fabiola, ela nasceu, a bem na verdade, dentro da disputa eleitoral de São Paulo, né, envolvendo os atores na disputa eleitoral de São Paulo, né, e com relação ao posicionamento do próprio Geraldo Alckmin, né, que está em primeiro lugar nas pesquisas. Se ele sai, é claro que fica fácil para outras pessoas, né? Então nasceu essa disputa internamente. Né? É claro que há uma perseguição, como inclusive já falamos aqui, há uma perseguição de pessoas do PT e do PSDB desde a redemocratização para que ambos os partidos caminhem junto. Né? Inclusive, em 93, 90, 94, né, houve diálogos envolvendo grandes caciques na época do PSDB e do PT para que Lula e Fernando Henrique caminhassem juntos na mesma chapa. Naquele momento, tornou-se impossível, porque a pergunta é quem vai ser o cabeça de chapa, né? E aí, é claro, são duas pessoas com duas figuras grandes, né? Então, isso não daria certo. Mas o Brasil teria sido, inclusive, diferente se PT e PSDB tivessem caminhado em 94 e não o PSDB caminhando com o PFL/DEM e depois o PT com o MDB. Né? Inclusive, vários problemas surgiram dessa relação que se estabeleceu com base na fisiologia. Mas o que acontece é que você tem, hoje, ambos os candidatos, pré-candidatos, tanto Lula quanto o Alckmin, ganham bastante com esse murmurinho dizendo que os dois podem ser colegas de chapa. Lula ganha com a possibilidade, com a imagem de uma pessoa que pode compor com o centro, uma pessoa que pode que amadureceu, que cria pontes com aqueles que eram até então inimigos políticos, né? E o Alckmin também ganha pontos, uma vez que, independentemente do destino dele, isso ajuda ele a aumentar o cacife dele, ajuda ele a articular, aumenta o valor da candidatura dele, inclusive para São Paulo, uma vez que Geraldo Alckmin vai ter que, se ele sai pelo PSD de dado, né, em São Paulo, para governador, ele precisa de uma composição ampla, uma vez que o PSDB com Rodrigo Garcia vai ter a máquina do poder na mão. Né? Então, o que acontece? A pergunta é: isso vai prosperar? Eu ainda desconfio que não. Né? Como eu já tinha falado aqui antes, é claro que as coisas depois vão ganhando vida própria, os dois estão conversando, é interessante para os dois conversarem, mas como me explicou uma pessoa extremamente próxima ao Lula, não vai haver uma definição final de nenhum vice antes de abril do ano que vem, que é o momento das filiações finais, né, os momentos em que as pessoas vão entrar, ter a última data para entrar no partido, e alguns meses depois, quando tem as convenções. Só vai se decidir isso no final, no primeiro semestre do ano que vem. Até lá é especulação. E é claro que especulação, muita gente acaba ganhando com isso e vai circular, mas eu ainda acho difícil por uma série de razões. Né? Eu acho que, apesar de serem duas figuras que são abertas ao diálogo e que não tem, por exemplo, seria impossível fazer isso com o Aécio, né? Porque o Lula e o Aécio nunca iam se bicar, o Geraldo Alckmin sempre teve uma relação cordial, mas eu acho ainda muito difícil. Tem muita gente da esquerda torcendo o nariz a isso, né? É impressionante que você pergunta para as Mas da pessoas. direita, mas da centro-direita também, Fabiola, porque o que acontece é o seguinte: muita gente aposta no Alckmin retomando, desbancando o Dória no estado de São Paulo. E muita gente aposta que um candidato da esquerda ao governo do estado de São Paulo tenha menos poder para desbancar um candidato apoiado
pelo Dória, como Rodrigo Garcia, do que o Alckmin teria. Então tem muita gente do PSDB raiz, assim, com quem eu conversei, pessoas históricas do PSDB, que acham que o Alckmin teria mais chance em São Paulo de derrotar o dorismo, né, o candidato do governador, né, do que um candidato à esquerda. Então, na verdade, tanto tem gente tentando empurrar essa chapa para acontecer por interesses federais, mas também por interesses estaduais, como tem gente tentando fazer com que essa chapa não aconteça por interesses federais, É. mas também por interesses estaduais. E nessa jogada também do Lula de abrir espaço para o Haddad, né? Porque o Alckmin é o candidato mais forte aqui em São Paulo também, né? Também tem essa. Querem fazer o Haddad governador de São Paulo e tem uma luta grande pela frente, ainda mais se Alckmin for candidato também.